Olá pessoal, vamos a mais uma aula e o assunto continua sendo Roma Antiga. Na aula anterior nós falamos sobre o período republicano. O assunto de hoje é Império. Bom, nós vimos que governados por uma república, os romanos expandiram o seu território e se tornaram um estado imensamente rico. Mas essa riqueza não foi distribuída. Ela ficou concentrada nas mãos da elite patrícia. Isso vai gerar uma série de problemas sociais porque a riqueza concentrada vai empobrecendo aos poucos a grande massa plebeia, o povão. E isso vai gerar ao longo do tempo uma série de tensões sociais que vai fazer com que entre o século II e o século I a.C. a República Romana entre em crise. O órgão máximo da República Romana era o Senado. Eles eram a instância máxima de poder, de governo. Só que à medida que esses conflitos sociais se intensificavam, o Senado romano ia perdendo a capacidade de lidar com esses conflitos e, consequentemente, de governar. Isso o enfraquecia politicamente. Mas se, pelo lado, o Senado romano ia perdendo poder, uma outra instituição romana ia se tornando muito poderosa. Essa instituição era o exército romano. Por quê? Ora, as conquistas militares, a expansão territorial era feita pelo exército. Quanto mais terras conquistadas, mais poder o exército tinha e mais poderosos politicamente se tornavam os seus generais. Entre esses generais, o mais poderoso deles foi Júlio César. Júlio César era um general habilidoso no campo de batalha que havia conduzido Roma para vitórias inéditas, como a vitória sobre a conquista da Gália. E quanto mais essas conquistas aconteciam, mais poderoso ficava Júlio César. Depois de vencer os seus principais adversários dentro do próprio exército, Júlio César se tornou cada vez mais poderoso em Roma, ocupando todos os cargos políticos, ao ponto de fazer com que o Senado, obrigando o Senado a declará-lo ditador perpétuo. À frente do governo de Roma, Júlio César vai promover diversas reformas sociais que vão ter um impacto direto sobre a massa. Ele vai organizar a colonização, a ocupação dos territórios conquistados, ele vai distribuir pão aos pobres, terra aos soldados, e isso vai fazendo com que ele se torne cada vez mais popular. O Senado, sentindo-se ameaçado, entende que é preciso tirar Júlio César de cena. E aí arquiteta uma conspiração liderada pelo filho adotivo de César, Brutus, e em 44 a.C., César é convidado, é uma armadilha, a uma reunião no Senado e lá ele é assassinado. Os senadores, cada um dos senadores deu pelo menos uma facada em Júlio César. Ele foi assassinado. Todos participaram desse processo, a maioria, pelo menos, dos senadores. Acho que era uma forma de dividir a conta aí, né, do assassinato de César. Só que a intenção do Senado era recuperar o poder, se tornar de novo a instância máxima do governo romano. Isso não aconteceu, porque o exército já estava forte demais e então, no lugar de César, 3 outros generais assumiram o poder, compondo um sistema que convencionou se chamar de triunvirato, quer dizer, 3 no topo do poder. Esse sistema não era novo, o próprio César havia participado do primeiro triunvirato ao lado de 2 outros generais. Dessa vez, esse triângulo do poder era composto por Otávio, sobrinho neto de César, Marco Antônio, braço direito de César, e Lépido, um outro importante general do exército. Esses 3, com o passar do tempo, vão entrar em conflito, vão brigar entre si e, depois de lançarem os seus exércitos um contra o outro, sai vitorioso desse conflito o sobrinho neto de César, Otávio Augusto. E que em 27 a.C. Se faz coroar como Augusto. Augusto é um termo que quer dizer divino e se torna, portanto, o primeiro imperador romano. Espera aí, professor, mas o primeiro imperador não foi César? Não, não foi. César é o alicerce do Império Romano, deu origem, criou as circunstâncias para o Império ter início, mas lembre-se, ele foi assassinado antes de se tornar um imperador. Então, o primeiro imperador romano, de fato, é seu sobrinho neto, Otávio Augusto. Vamos falar um pouquinho sobre o governo de Otávio. Bom, Otávio Augusto vai ter um governo longevo, ele vai governar até 14 depois de Cristo, né, quando, enfim, morre, né, deixa de existir. Ele entra para a história como um grande administrador,
tem aqui algumas das principais características do seu governo, né? Desenvolvimento urbano e agrícola, continuou o processo de profissionalização do exército e organizou administrativamente o império. A partir do governo de Otávio Augusto, tem início em Roma um período que ficou conhecido como Pax Romana. Pax em latim quer dizer paz. É um período que compreende o século I e o século II até início do século III, um intervalo aí de 200 anos. Esse período é conhecido por, primeiro, Roma define suas fronteiras. Isso quer dizer, essa parte vermelha que você está vendo aí, vamos ligar aqui a canetinha, né? Essa parte vermelha que você está vendo aqui é todo o território que foi dominado pelos romanos. São os limites máximos do império, que vai aqui da Ásia, ó, aqui, até, por exemplo, a Inglaterra hoje, que vai do norte da África até a região da Gália, hoje parte da França. Então, durante esse período, as fronteiras romanas são delimitadas e os conflitos com outros povos vão cessar. Por isso o termo paz, pax. E cessando os conflitos, o Império Romano vai se dedicar à administração do Império, à gerência desse Império, que já era um território muito vasto e, portanto, complexo de ser gerido. Vamos falar um pouquinho sobre outro aspecto de Roma neste período, a economia. Bom, a principal atividade econômica nesse período foi o comércio. A agricultura continuou sendo muito importante, mas a atividade mercantil vai se desenvolver e vai fazer dos romanos nesse período um povo prioritariamente mercantil. Ora, eles já haviam dominado todas as rotas do mar Mediterrâneo. Esse mar aqui no meio, ó, é o mar Mediterrâneo, que eles chamavam de Mare Nostrum. Como vocês podem ver o motivo, porque eles cercaram todo o entorno desse mar. Então eles já praticavam esse comércio, né, de forma muito intensa aí no mar Mediterrâneo, praticavam esse comércio também aqui no entorno do Atlântico e vão intensificar essas atividades. 3 fatores são responsáveis pela intensificação da atividade mercantil. A existência de uma moeda comum, isso é importante, isso quer dizer que nos 4 cantos do império o dinheiro era o mesmo, e isso facilita muito a atividade mercantil. Outro aspecto é a generalização do direito romano. As leis. Os romanos criavam leis para tudo e fizeram valer as leis nos 4 cantos do império, o que não era fácil, gente. Nós estamos falando de um território, essa área em vermelho que vocês estão vendo, povoada por povos diferentes, de diferentes culturas, que uma vez sendo dominados por Roma, Roma fez valer o seu direito, as suas leis. Então, se você tem uma única moeda e as mesmas leis nos 4 cantos do império, isso facilita, sem dúvida, a atividade comercial. E, por fim, outra coisa fundamental para o progresso do comércio vai ser a construção de estradas. Os romanos, que já dominavam as rotas por mar, cortaram todo o império com estradas que facilitava tanto a circulação do exército como a circulação de produtos comerciais. Só para você ter ideia, os romanos chegaram a ter 80 mil quilômetros de estradas. Eles entraram para a história também como grandes construtores, pontes, estradas, enfim, diversas outras obras com uma finalidade funcional. Vamos olhar outro aspecto aqui, depois de ter observado um pouco da economia e ter entendido que eles eram fundamentalmente um povo mercador. Não esqueçam dessas 3 características que potencializam o comércio romano, sobretudo durante este período. Vamos falar agora, olhar um pouquinho para a sociedade romana. Sobre a sociedade romana, vamos olhar 3 aspectos. 2 estão relacionados aqui. Primeiro, a redução do número de escravos com a desaceleração das conquistas. Nós vimos que a Pax Romana tem esse nome porque as conquistas cessaram, Roma delimitou o seu espaço e dedicou-se à administração. Só que vejam, a base da economia romana, a mão de obra em Roma era prioritariamente mão de obra escrava. E esse escravo vinha de quê? Vinha dessas conquistas. Quando Roma cessa as conquistas para esse processo de expansão, vai obviamente parar a aquisição de escravos. Então o número de escravos vai diminuir. Esse escravo que antes vinha como prisioneiro de guerra, agora vai se restringir ao filho de outros escravos, e com o tempo os latifundiários, sobretudo os grandes fazendeiros, buscando uma saída para dinamizar a sua produção, que vinha perdendo mão de obra, vão tornar livres, vão conceder liberdade a muitos desses escravos e vão dar a eles, conceder um pedaço de suas terras numa espécie de aluguel, né? E essa relação vai ficar conhecida como colonato.
o dono da terra oferece a esse ex-escravo, agora um homem livre, um pedaço da sua terra para que ele produza e em troca disso, esse colono vai ter uma série de obrigações a serem cumpridas com este senhor. Então foi uma forma que o senhor encontrou de dinamizar a sua produção, cedendo essa terra numa relação que ficou conhecida como colonato. É importante ficar atento a isso, porque logo em seguida nós vamos falar sobre o período feudal, no bimestre seguinte. E aí a gente vai entender que as origens da servidão, da relação de trabalho predominante no feudalismo, já se estruturam aí no fim, né, do Império Romano, né, com aí o estabelecimento do colonato. Nós vamos olhar agora um aspecto muito importante, gente. Fiquem ligados, pensando já em nossa prova, pensando nos vestibulares e enéns da vida. Nós vamos falar agora de um outro aspecto da vida social em Roma, que ficou conhecido como política do pão e circo. O que foi isso? Política do pão e circo. Bom, aqui acima vocês estão vendo as ruínas do Coliseu, que fica no centro, até hoje existe na cidade de Roma. O que era o Coliseu? O Coliseu era uma espécie de estádio, como os nossos estádios de futebol. Daí veio o nome Circus Romano. O Coliseu foi apenas o principal. Igual a eles, de menor porte, claro, haviam centenas deles espalhados por todo o território romano. O que acontecia aí nesses estádios, na verdade, grandes teatros? Aconteciam tanto competições esportivas como atividades artísticas. Por exemplo, os romanos encenavam aí as grandes batalhas vencidas por eles, né? Eram peças de teatro enorme, parecido com aberturas de Olimpíadas hoje. Outra atividade, no entanto, a atividade mais popular aí era as lutas de gladiadores. O povo romano adorava os jogos de violência. Aliás, a violência, como dizia o compositor, o cantor Renato Russo, é fascinante, infelizmente. E os jogos violentos eram profundamente apreciados pelos romanos. A luta de gladiadores eram escravos que eram treinados como lutadores habilidosos, que eram lançados a arenas como essas para lutarem muitas vezes até a morte. Quando um deles era derrotado, o vencedor, né, se colocava diante da plateia e da autoridade máxima que tivesse ali no estádio, muitas vezes o próprio imperador, e perguntava: e aí, ele deve viver ou deve morrer? Quando o derrotado era um lutador popular, que já havia vencido várias outras vitórias, dava-se a ele o direito de viver. Mas em muitos casos, a multidão pedia ao imperador, e obviamente ele aceitava, a morte do derrotado. Então esse sinal que você vê aqui na imagem, é um sinal famoso em Roma, que quando se perguntava, ele deve viver ou morrer? Se fizesse isso, significa que ele viveria. Mas se fizesse isso, significa, né, que ele deveria ser eliminado. Essas lutas eram muito populares e aconteciam nos 4 cantos. Na aula passada eu botei até indiquei um filme chamado O Gladiador, né? Aliás, o outro filme que eu indiquei, o Spartacus, também conta a história de um gladiador, certo? Além desses estádios do Coliseu, onde aconteciam peças de teatro, lutas entre animais e lutas de gladiadores, você também tinha esse espaço aí, o Circus Romano, como a gente chama hoje, semelhante a esse espaço são os hipódromos, onde acontecem corridas de cavalos. Na verdade, chamadas corridas de biga. A corrida de biga era uma espécie de Fórmula 1 da época. Vocês estão vendo aqui o círculo, havia uma quantidade X de voltas a serem dadas, e esses cavalos, né, esses carros puxados por cavalos, por 2, por 4 cavalos, faziam, né, travavam essa corrida, que era também muito violenta, né, chocavam-se entre si, os acidentes eram enormes. Imagine essa arquibancada aí repleta, cheia, com pessoas indo ao delírio, assistindo essas corridas. Então, como você vê em Roma, esses eventos eram muito presentes. Bom, professor, por que a relação dessas atividades com o termo política? Por que política do pão e circo? Bom, quando a gente falou sobre o Império, sobre a Pax Romana, sobre o desenvolvimento comercial, vocês devem estar imaginando. Então, todos aqueles conflitos do fim da República sumiram, professor? Aqueles conflitos devido à concentração de riqueza, já que a República não conseguiu atender as camadas populares, deixou de existir porque o Império cuidou dessas pessoas, promoveu reformas que fez com que a riqueza romana chegasse até o povo? Não, não foi isso.
De fato, os conflitos cessaram, de fato eles diminuíram, mas não é porque o governo romano resolveu na sua plenitude os problemas. Não, o que acontece é que o governo maquiou esses problemas. Aí é que entra a chamada política do pão e circo, que acontece mais ou menos assim: o povo está com fome, o povo está desempregado e o povo parado em ócio, um estopim prestes a explodir. Então, para evitar essas revoltas, o governo então começa a realizar uma série de eventos, como esses, as lutas de gladiadores nos coliseus, né, nos estádios, as corridas de biga, nos circos, nos hipódromos. Só para você ter ideia, Roma chegou a ter metade do ano de feriado, gente. De feriado, aonde aconteciam esses jogos. Quando começavam os jogos desses, demoravam uma semana, 15 dias, um mês, ininterrupto. A ideia era manter o povo o máximo ocupado, porque estando ocupado, ele esqueceria de reivindicar, de reclamar. Professor, mas eu não entendi ainda o pão nessa história. O circo eu já entendi. Eram esses espaços onde aconteciam eventos para que o povo, uma vez entretido, se acalmasse. O pão é porque dentro desses estádios, dentro desses espaços, o governo romano distribuía ou o trigo ou o próprio pão, matando temporariamente a fome. Eu diria mais enganando a fome do povo romano, porque o governo não promovia ações que gerassem emprego, gerasse renda, distribuísse riqueza. Ele ocupava o povo com esses eventos e distribuía o pão para enganar a fome temporariamente. Portanto, isso foi a chamada política do pão e circo. Era uma forma que o governo romano encontrou de maquiar os problemas romanos sem de fato resolvê-los. Fica aqui a pergunta: será se a tal política do pão e circo, implantada pelos romanos há 2000 anos atrás, ainda existe? Em sala de aula a gente costuma travar um debate muito bacana sobre isso. Como infelizmente não está podendo acontecer esse encontro entre a gente, faça uma pesquisa, dê uma lida, você vai descobrir muita coisa e entender que muitas características de alguns governos de hoje são medidas que nós poderíamos chamar de política do pão e circo. Bom, essa imagem é de um estádio atual, né? Nosso, de hoje. Isso lembra muito, por exemplo, os coliseus romanos, não é? Vamos falar agora sobre a crise do império, né? Tudo que nasce, cresce, sobe e desce, portanto morre. Não foi diferente com o Império Romano. Durou 1000 anos, mas vai também chegar ao seu momento de declínio. Assim como a República entrou em crise, o Império não foi diferente. Essa fase dura quase 500 anos, mais de 500 anos. Só que depois experimenta um período de relativa paz, a chamada Pax Romana, durante o século I, II e início do século III, só que a partir daí, os 200 depois de Cristo, o Império começa a experimentar uma série de problemas sociais também. Relacionamos aqui os principais. Complexidade administrativa. Gente, o Império Romano era muito grande, essa área vermelha aí, só para você ter ideia, envolve hoje países como Portugal, Espanha, França, parte da Alemanha, o Egito, a Síria, enfim, a Inglaterra. É um território muito vasto e era difícil de ser administrado. Então essa complexidade administrativa foi se tornando cada vez mais difícil, né, de ser administrado. Ampliação da carga tributária. Com o declínio do escravismo, vamos pegar já o terceiro ponto aqui, com o declínio da mão de obra, a produção já não era mais a mesma. Ao mesmo tempo, o governo, com dificuldades cada vez maiores de governar o território, via como saída o quê? Cobrar impostos, aumentar a carga tributária. E isso ia pesar sobre o povo e pesar sobre os produtores, os latifundiários, os comerciantes. Quanto mais impostos o governo cobrava, mais empobrecido a população ficava, mais o desenvolvimento era travado. Então, a ampliação da carga tributária foi um problema em Roma e é um problema em qualquer lugar. Se você olhar na história, a Revolução Americana começa porque os ingleses aumentam os impostos no que viria a ser os Estados Unidos. A Revolução Francesa também tem uma relação direta com o aumento de impostos. A Inconfidência Mineira aqui no Brasil, ela se dá devido à elevação dos impostos por Portugal. Hoje no Brasil nós pagamos muitos impostos, por exemplo. Isso sempre gera insatisfação, sempre gera revolta e não foi diferente em Roma. Declínio do escravismo, nós já dissemos que é quando as conquistas cessam, diminui o número de escravos. Pressão dos povos bárbaros em suas fronteiras. Gente, aqui nessa área aqui, ó, aqui em cima, ficavam os chamados povos bárbaros. Na verdade, bárbaro, por isso eu botei entre aspas, é um termo pejorativo. Os romanos chamavam de bárbaro todo aquele que não falasse sua língua, que não cultuasse seus deuses, que pensasse diferente deles.
que não haviam sido conquistados por eles. Na verdade, o termo bárbaro é um termo pejorativo, negativo. E isso era como os romanos os viam. Eles não se viam dessa forma. Eram apenas um povo diferente, nem melhor e nem pior. Pois bem, depois, a partir do século III e IV, começa uma série de pressão desses povos tentando entrar nas fronteiras romanas. Muitos deles haviam sido integrados ao exército romano, mas isso não foi suficiente para acalmá-los. Então, com o tempo, eles vão pressionando. Durante muito tempo, as fronteiras romanas eram bem guarnecidas, porque nós já dissemos que quem as protegia era o exército romano, o exército mais poderoso do mundo antigo. Só que, com o passar do tempo, diversos conflitos, e eu já vou aqui para o ponto 5, entre esses generais, dentro do próprio exército, vão começar a acontecer. Os chefes militares vão começar a brigar entre si, brigas pelo poder, porque todos queriam controlar o poder. E essas brigas vão enfraquecer o exército, e o exército enfraquecendo vai favorecer as invasões bárbaras. Percebe-se então uma grande dificuldade de administrar um território tão vasto. Em 330, Constantino, o imperador Constantino, tira a capital daqui, de Roma, e leva para um território que ele chamou de Constantinopla, em homenagem a seu nome. Hoje é a cidade de Istambul, capital da Turquia. Observe, ele tira pela primeira vez na história a capital de Roma e leva para Istambul, porque Roma já era um centro de intensos conflitos. Isso em 330. No entanto, isso não é suficiente para resolver os problemas, e aí, em 395, depois que o imperador Teodósio morre, o império é dividido entre seus filhos. A banda oriental, com capital em Constantinopla, essa vai durar até 1453, né, vai durar bem mais, e a banda ocidental, onde havia nascido o império, com capital em Roma. Né? Essa banda ocidental não vai conseguir resolver seus conflitos com a divisão, a administração não melhora, o conflito entre os generais só piora e os povos bárbaros vão intensificar suas invasões, fazendo com que em 476 d.C., o Império Romano do Ocidente enfraquecido, com o exército dividido, vai ser facilmente atacado pelos bárbaros. E nesse ano citado, 476, o Império Romano cai o último imperador romano. E assim deixa de existir o Império Romano do Ocidente. Como toda história que começa tem seu fim, o fim desta, né, foi aí. Bom, por hoje é isso. Até a próxima aula, né, se Deus quiser.